Hoje eu trago pra você 10 motivos porque eu acho que você precisa ler Villette, da Charlotte Brontë. Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo deste canal. Eu sou a Úrsula e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Não é uma resenha, não vai ter spoilers. Eu só quero te dar 10 motivos porque eu acho que você precisa ler Villette, da Charlotte Brontë. Então vamos lá. Primeiramente quero te convidar a se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa um like logo no início do vídeo. Pra me ajudar na divulgação, comenta, compartilha, me dê dicas de novos vídeos que eu posso trazer pra vocês. Eu tento agradar todo mundo e respondo os comentários. Se for comprar Villette ou qualquer livro que eu citar aqui, ou qualquer coisa da Amazon, use meu link. Assim você me ajuda com uma pequena comissão e não vai pagar nada mais por isso. Sempre fica aqui na descrição e às vezes no comentário fixado. Então, gente, hoje eu vou partir aí logo pros 10 motivos. Eu li esse livro em menos de 3 dias, gente. 2 dias e meio, foi um surto. Ele tem mais de 700 páginas. É o meu segundo contato aí com a Charlotte Brontë. Então, eu queria muito trazer algum vídeo dele aqui. Eu sei que resenha às vezes foca, vocês têm medo de spoilers, então fica tranquilo que o que eu vou falar vai ser muito mais sobre curiosidade sobre a obra, um pouco também sobre a ambientação, mas a minha intenção é fazer você criar aquele gostinho, aquela vontade de ler Villette. O primeiro motivo para ler Villette é justamente a importância da obra. Esse aqui foi o último romance escrito pela Charlotte Brontë, embora não tenha sido o último a ser publicado. Lembrando que tem que verificar as aulinhas de português, porque romance é o estilo de texto, né? Começa com início, meio e fim, bem redondinho, tem personagens, ambientação, então não necessariamente um romance romântico. Na verdade, esse aqui é um romance de formação, a gente vai acompanhar a história de uma personagem por muitos anos. O livro foi publicado em 1853, a Charlotte Brontë morre aos 38 anos, em 1855, e depois disso teve outras obras, inclusive tem um romance que eu tenho aqui que eu quero ler logo, que é O Professor. Esse foi o primeiro romance que ela escreveu. Ela enviou, junto com as suas irmãs, que enviaram, a Emily enviou O Morro dos Ventos Uivantes e a Anne enviou Agnes Grey. Charlotte também enviou para publicação O Professor, que foi rejeitado por diversas vezes. Esse aqui é o primeiro romance que ela escreveu. E ela já tinha escrito poemas, ela já tinha escrito outros textos, contos, mas esse aqui foi o primeiro romance e é o que eu quero ler. Porém, ele só foi publicado em 1857, depois da sua morte, gente. E o primeiro romance que ela publicou é o meu queridinho Jane Eyre, que tem uma pegada ali mais gótica, mais dark, bem vitoriana, né? Lembrando que a era vitoriana, a gente tem a ver com a Rainha Vitória, que reinou ali de 1837 a 1901, então foram 63 anos de reinado, porém esse legado, toda essa ambientação mais sombria, mais virada pra morte, pra depressão mesmo, assim, os contos, os livros da época eram muito pesados, né? Está presente aqui também em Villette. Então é um romance de formação vitoriano, da era vitoriana, e que foi o último romance escrito pela Charlotte. Só aí você já precisaria ler. O segundo motivo é, aqui, gente, tem muitos traços autobiográficos da autora. Embora Villette seja uma cidade fictícia, ela é baseada na cidade de Bruxelas, onde, né, a Charlotte ministrou aulas em um internato para meninas. Então aqui tem muito disso. A personagem vai se tornar professora em algum momento. Tem muito dessa mulher que trabalha nessa época que era muito difícil para as mulheres. Então tem essa questão autobiográfica do profissional da Charlotte, mas também das suas convicções religiosas. Muitos dos personagens, tanto os interesses românticos como outros personagens, são baseados em pessoas reais que a Charlotte realmente conviveu. A questão de algumas questões psicológicas, depressivas, um ambiente mais triste que a Lucy vive, né, de desamparo, de se sentir desamparada e sozinha em muitos momentos, tem a ver com os próprios sentimentos da Charlotte, porque quando ela escreve esse livro, ela tinha perdido recentemente os seus 3 últimos irmãos. O único irmão que ela tinha, que era o Branwell, em 1848. Aí, nesse mesmo ano, ela perde a Emily Brontë, que é a escritora de O Morro dos Ventos Uivantes. E no ano seguinte, em 1849, ela perde a Anne, que é a escritora de Agnes Grey. Eu já li O Morro dos Ventos Uivantes, mas não li Agnes Grey. E ela era muito ligada a esses irmãos, visto que ela já tinha perdido a mãe e as 2 irmãs mais velhas. Então, é uma família permeada por tragédias. E o mais interessante é que, embora o irmão dela, o único irmão de todas
no meio dessas mulheres, não tenha publicado nenhuma obra que ficou famosa, né, um livro. Ele era romancista, ele era poeta e pintor, e ele pinta o quadro mais famoso das três irmãs, que é as escritoras, né, Anne, Emily e a Charlotte. Ele pinta esse quadro, ficou muito famoso na época, inclusive tem ali um espaço entre a Charlotte e as irmãs, porque ele se pintou inicialmente e depois retirou a sua imagem com medo de pesar muito na obra. Então ele era muito talentoso, mas se envolveu ali, se perdeu para o alcoolismo, para o vício em ópio. É muito importante falar sobre esse vício em ópio, vai ser citado aqui mais no vídeo. Terceiro motivo, a narradora, gente, é uma narradora completamente duvidosa. Então o livro é narrado em primeira pessoa pela Lucy, que é a protagonista do livro, porém ela não é protagonista de sua vida. E ela começa narrando a história, dando muitos detalhes de outras pessoas, então você pensa, ela vai ser só uma narradora e esses outros personagens que vão ser os principais. Só que ao longo da história você percebe que ela é a personagem principal, mas que não é a protagonista de sua própria vida. Então é muito interessante, e a Lucy me lembrou muito bem Tinho de Dom Casmurro. Não tem nenhuma conexão, basta dizer que eles são personagens que não te entregam tudo, que vão te escondendo as coisas e que são imperfeitos e duvidosos, então você não pode confiar 100% no que eles estão falando. Só que por isso eu acho que, diferente do Bentinho, a Lucy, ela não te entrega, porque ela tá muito machucada, ela vem de um luto, ela vem de uma história pesada, então tem alguns momentos da história que você não vai saber nada. Ela ali começa narrando aos 14 anos, ela está vivendo, passando uma temporada na casa da sua madrinha, mas você não sabe por que essa senhora é madrinha dela, se é madrinha de batismo, porque a gente só sabe que não é parente, ela é uma madrinha, e é desesperador como ela narra os personagens. Aí você presta atenção bastante nesse início, porque esses personagens vão voltar pra vida dela, mas ao mesmo tempo, depois que ela sai dessa casa, ela não fala muito sobre o lar, ela parece não estar muito empolgada pra voltar pra sua casa. Ela não fala de pai ou mãe, ela não fala se tem um irmão. De repente ela se vê sozinha no mundo e já precisando trabalhar, ainda menor de idade, né, antes dos 18 anos, então você não entende o que aconteceu pra ela chegar a esse ponto, e ela não vai te explicar. E agora vem o quarto motivo, são as idas e vindas dessa história. Eu aconselho você ler Villette em edição física, porque ela vai te entregando migalhas e depois você vai ter que juntar essas migalhas. Ela faz prelúdios em capítulos e só lá na frente ela vai te explicar o que aconteceu. Tem muito disso com 3 personagens. Eu não vou falar quem são esses personagens pra não estragar a sua experiência, mas ela desde o início sabe o que vai acontecer, só que ela não te explica. Ela deixa a gente entender que ela também tá descobrindo aos poucos, mas ela é uma personagem muito observadora e ela já nota muitas coisas. Aí depois, lá na frente, ela vem, tá vendo, leitor? Sabe aquela hora que eu fiquei observando tal personagem? Foi por isso, por isso e por isso. Então ela te entrega muitos capítulos depois o que ela já sabia desde o início. E isso tá muito relacionado com o final, que eu vou falar um pouco mais pra frente, porque você vai ter que retornar vários capítulos atrás pra você entender o final, porque é muito complexo. Então eu acho que isso pode deixar pensando, mas isso é um motivo pra me ler o livro? Sim, gente, eu acho muito interessante essa dinâmica de como ela vai te dando migalhinhas, de como ela vai te entregando e depois, bum! Na cena que ela acha que agora tem que entregar pro leitor o que precisava sobre esse personagem. Eu tô tentando escorregar pra não te dar spoilers, porque eu acho que é muito interessante você entrar nesse livro sem saber muitas coisas. O quinto motivo são os interesses amorosos, gente. A Lucy, ela vai ter mais de um interesse amoroso aqui. Tem uns clichês que eu acho interessante, mas não chega a ser um triângulo amoroso. Mas uma coisa que eu gostei muito da Charlotte, gente, é porque a Lucy, ela é uma moça pobre. Ela é consciente disso. Ela se apaixona por um homem que não é da classe dela. E desde o início ela não tem esperanças de que isso vá a realizar. Porém, ela é um ser humano. Então ela se apaixona, ela se vê ali muito envolvida com aquela pessoa e querendo transbordar seus sentimentos. Então vai falar muito sobre essa questão de classes, que às vezes é muito ilusória. A Charlotte Brontë, ela é muito realista em relação a isso, que o amor acontecia sim naquelas épocas, mas dependia muito também da sua classe social. Essa idealização de que um cara ia se apaixonar por uma menina de uma classe mais baixa, era uma coisa muito, muito rara e que se via mais em livros mesmo. Ter outros interesses amorosos, eu não vou falar os nomes pra não atrapalhar vocês. O sexto motivo gente, eu acho que esse livro, ele fornece ali um vislumbre, uma visão da questão da saúde mental e da depressão no século XIX. Embora não se tenha os termos corretos, a Charlotte
Charlotte não tinha como saber se referir ao fato de forma correta, na época mesmo, porque não se falava muito sobre o assunto. Em vários momentos ela vai falar sobre saúde mental. A personagem Lucy, ela claramente mostra sinais de depressão, às vezes de estar passando por um momento muito caótico na vida dela, e inclusive ela se coloca em perigo em alguns momentos devido a essa depressão, esse sentido de solidão, e ela se sente muito solitária em seus pensamentos. Ela gosta de estar sozinha, mas em alguns momentos ela fala sobre não querer ficar sozinha o tempo todo. Tem uma questão também aqui que me incomodou, que são essas duas marcações, a forma como ela fala de uma aluna que tem problemas mentais um pouco mais severos. Ela chega a chamar a desafortunada criatura. Havia sido por vezes um fardo pesado. Então aqui também fala sobre a depressão, mas fala sobre como as pessoas viam outras pessoas que tinham problemas, questões mentais mais severas, né, que tinham dificuldade de aprendizado, então elas não eram vistas com bons olhos. Tem toda essa questão. E sobre a depressão, tem uma passagem que eu acho importante falar pra vocês, porque eu achei genial essa passagem. Você vê muito quando ela lida com um personagem ali que é um doutor, e ele vê que ela não está bem, então mas ele faz um comentário muito desnecessário sobre a questão da depressão, que ainda, gente, a gente vê pessoas fazendo isso ainda hoje, tá? Olha o que ele vai indicar pra ela quando ele percebe que ela está com sinais depressivos. Felicidade é a cura. Uma mente alegre, a prevenção. Cultive ambas. Aí o que ela pensa? Nenhuma zombaria neste mundo jamais soa tão vazia a meus ouvidos como essa de me mandarem cultivar a felicidade. O que tal conselho significa? A felicidade não é uma batata para ser plantada em um terreno e cuidada com um adubo. A felicidade é uma glória brilhando sobre nós lá no alto, vinda do céu. Ela é um orvalho divino que a alma, em algumas de suas manhãs de verão, sente pingando sobre si das flores do amaranto e dos frutos dourados do paraíso. Bonita essa passagem, né? Sétima. Gente, tem uma passagem que a Lucy, ela vai tomar ópio. O que eu falei lá atrás sobre o vício de ópio do irmão da Charlotte Brontë, né? Então a Lucy aqui, em algum momento do livro, ela vai tomar ópio não por opção. Uma pessoa vai colocar ópio na bebida dela pra tentar fazê-la dormir, porque ela estava passando um momento de muito sofrimento, porque acontece uma coisa muito horrível e as pessoas tentam contornar a situação botando ela pra dormir, e acontece que tem um efeito contrário. Então é uma cena muito catastrófica e angustiante que você vai viver, porque você tá na mente de uma pessoa que tá drogada. E é muito legal, porque teve uma pessoa, não sei se foi uma amiga dela, que perguntou como ela conseguiu escrever essa cena de forma tão real, de tropeçar no ópio e ter essa mente tão perturbada, visões. Ela vai numa festa, ela vê pessoas, aí você não sabe o que ela tá vendo direito. Ela tá praticamente bêbada e trópica de ópio. E a Charlotte fala que teve uma inspiração pra ver através de sonhos, de pensamentos, mas fica muito claro, assim, me parece que ela em algum momento consumiu ópio, seja por opção própria, seja para tratamento. Oitava, essa daqui você vai me perguntar também sobre, isso é um motivo para ler o livro? São as questões religiosas, gente. A Charlotte Brontë era protestante e a Lucy é protestante. Mais um fator autobiográfico. Ela vai morar ali em Villette, e Villette é uma cidade fictícia, mais baseada, como eu disse, inspirada em Bruxelas. Em Bruxelas, na época, se falava francês. A religião que predominava em Bruxelas e que predominava em Villette é a religião católica. E a Charlotte, às vezes, é presunçosa, realmente. Eu achei até um pouco de preconceito religioso aqui. Eu senti um certo preconceito religioso em relação à religião católica, porque ela fala com muita presunção sobre ser protestante. Como protestante, ele era a mente mais aberta que os católicos, que eram com mentes fechadas. Lembrando que ela vai dar aula no internato de católicos, né, de meninas católicas, e ela é ali a única professora que é protestante. Claro que também tem o outro lado, que as pessoas que são católicas tentam converter ela de muitas formas, e ela se sente ainda mais vitoriosa por continuar sendo protestante. Isso é um ponto que eu acho que é interessante, você vê a visão da autora mesmo, porque você percebe claramente que é uma opinião dela, através da Lucy, e também sobre essas questões vigentes da época, né, como os católicos se relacionavam com os protestantes. É mais uma questão histórica a ser estudada, realmente acho super interessante. 9. Aqui, gente, a gente vai ter a visão de uma garota independente, uma personagem independente, assim como Jane Eyre. A Lucy, ela mostra um outro lado da mulher ali do século XIX. Naquela época, que era uma sociedade completamente patriarcal, a mulher tinha
poucas oportunidades de sobreviver, de viver realmente e se sustentar sem ser através de um casamento, né? Então aqui mostra não só a realidade da Charlotte Brontë, porque ela demorou para casar, gente, ela casou já no final de sua vida, menos, eu acho que ela teve só 1 ano de casada, ela engravida logo no início do casamento e acaba falecendo, né, por conta da gravidez. E se fala que ela morreu de tuberculose, mas há uma dúvida. Muitos historiadores afirmam que ela pode ter morrido por desidratação e por fome devido aos vômitos que ela teve durante a gravidez. Então ela morre e o filho morre junto com ela. Então é muito triste essa morte. Mas enfim, falando sobre dependência, garota independente, aqui mostra a realidade da mulher que não se casava naquela época por falta de opção. Porque imagina que a mulher sempre tinha um casamento ali, mas se a mulher não tivesse um dote, não tivesse uma condição financeira, ela não era tão elegível para o casamento. E as irmãs Brontës, em geral, não se casaram. A Charlotte foi a única que casou e a única que chegou a ser mãe, né, de certa forma, porque ela engravidou. E ela mostra a realidade das poucas profissões e opções que tinha, inclusive a Anne Brontë, acho que foi governanta, a Lucy, ela está ali buscando ser independente, fala várias vezes que ela está sozinha no mundo, que ela não tem com quem contar. Quando aparecem amigos ali, né, ela rever alguns amigos, ela vai rever a madrinha em algum momento, ela sente-se acolhida, mas ao mesmo tempo ela sente temerosa, porque ela fala, eu não posso contar com eles, eu tenho que contar só comigo, porque um dia eles podem me falhar e eu preciso sobreviver. Então ela tá o tempo todo se preocupando em sobreviver e não em casar. E em vários momentos, gente, ela não tem ilusão de casamento, ela sabe que ela não tem origem, que ela não tem dote, então a busca dela é realmente ela tem alguns sonhos que demonstram ali que ela quer juntar dinheiro e se sentir mais confortável futuramente. Tem uma passagem que eu acho muito interessante aqui na página 75. Não há nada como encarar tudo que você faz com uma expectativa modesta. Isso mantém a mente e o corpo tranquilos, enquanto as noções extravagantes podem levar ambos a um estado febril. E aqui, complementando na página 95, ela fala: a necessidade não ousa ser agradável. 10! É um livro com muitas nuances. Ele tem romance um pouco, ele tem essa questão da mulher ser independente, das opções de trabalho da época, tem até uma questão de como a mulher professora era tratada e como o homem professor era tratado, porque o homem era tratado com mais respeito mesmo sendo um professor. Uma mulher sendo professora era só mais uma marca para ela, já significava que se ela precisasse ser professora para viver, ela era pobre, então tinha esse estigma na época. Então tem aventura, em viagem, aqui pela capa a gente vê que ela vai viajar de navio mais de uma vez e tem essa busca, essa descoberta, ela sai da Inglaterra, vai conhecer Villette. Villette tem muitas semelhanças com Bruxelas da época, que é onde as irmãs Brontë trabalharam. E, gente, o final é um final aberto. E ele não é aberto, tipo assim, você vai chegar no final após 700 páginas. Eu falo: Charlotte, faz isso comigo. Me dá um final fechado. E não, é um final aberto. E ela faz de propósito, porque voltando lá no quarto motivo das idas e vindas, você vai ter que retornar em alguns capítulos para entender o que aconteceu no final. Porque ela vai deixando migalhas, ela faz prelúdios, ela mostra um pouco mais lá da frente. E uma dica que eu dou, gente, sem spoilers, tá? Eu não quero estragar a sua experiência de maneira nenhuma. Mas quando você lê esse livro e chegar no final e ficar perdido, volte no capítulo 4, na primeira página, e você vai ter um pequeno vislumbre do que acontece no final, mas se você estiver lendo e passar pelo capítulo 4, você não vai entender o que acontece no final, tá bom? É importante deixar claro, você pode ler tranquilamente. Poderia explicar várias passagens do livro que dá um prelúdio do final. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dos meus 10 motivos pra ler Villette. Eu tentei fazer um vídeo diferente, eu espero que tenha ficado mais rápido, mais dinâmico e que eu tenha te convencido a ler. Se você já leu esse livro, comenta aqui o que você achou do final, do que você achou da Lucy e vamos conversar mais. Eu tentei não dar muito spoilers, não falar muito da ambientação, mas é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, favoritei, porque tem muitos elementos que eu gosto. Tem suspense aqui também, gente. Tem romance, tem viagem, que é muito legal, essa viagem de navio e toda a ambientação do navio, como era para uma mulher viajar naquela época sozinha, porque a Luz, ela faz viagem sozinha em muitos momentos, e a questão da depressão, tudo me encantou muito, então super recomendo essa leitura. Se você ficou até o final, muito obrigada. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!